amigos! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada de Respira. Patrícia, presidenta da comunidade valenciana, sofre um acidente e vai para o Hospital Público Joaquim Sorolla, onde é atendida por Biel, residente de medicina. Eles se conhecem, ela já trabalhou para o pai dele e o Biel percebe que ela está com caroços nos seios e chama o Nestor, um dos melhores oncologistas do país. Eles fazem exames e constatam que ela está com câncer, mas a Patrícia quer se tratar no Hospital Particular Santana, até porque suas ideologias políticas batem de frente com os hospitais públicos. O Nestor também é sindicalista. Ele não concorda com as políticas de privatização de Patrícia e quer mais investimentos na saúde pública, que está um caos, sobrecarregando os funcionários. Mas ele tenta convencer a Patrícia a se tratar com ele e promete que a saúde dela virá em primeiro lugar, então ela aceita e passa a confiar nele. Além disso, a médica Jéssica, que é uma grande cirurgiã, tem dúvida se o seu irmão Rodri, residente de medicina, está pronto para ser um médico. Ela também tem um caso com Biel, que descobre que ela namora com o Luiz, diretor do hospital. Com isso, Biel tenta se afastar dela para evitar problemas. É então que o Kiki, residente de medicina, chega acompanhado do Oscar. O Kiki estava de folga, passou a noite com o Oscar e usaram drogas. Mas o Oscar passou muito mal e foi levado às pressas para o hospital. Entretanto, o Oscar é filho da médica Pilar, que fica revoltada com o estado do seu filho e quer descobrir quem estava com ele. O Kiki tenta esconder que foi ele que levou o Oscar para o hospital. Então a Pilar pede que a Jéssica abandone uma cirurgia para operar o Oscar. A Jéssica deixa o Rodri sozinho para finalizar a cirurgia de uma garota. Entretanto, ocorrem complicações e a garota morre, o que traumatiza o Rodri. Para piorar o caso, antes da garota ser operada, o Rodri tentou contactar os pais dela para autorizarem a operação, mas não conseguiu e o irmão dela falsificou a assinatura dos pais com o pretexto de que sua irmã precisava da cirurgia e que os seus pais autorizariam. Mas com a morte da garota, os pais questionam o hospital e culpam o Rodri pela falsificação da assinatura. Já a Jéssica realiza com sucesso a cirurgia do Oscar, que fica bem, mas depois descobrem que ele está com várias doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e hepatite. Isso deixa a Pilar ainda mais revoltada. Ela sabe que o Kiki é gay e acha que ele pode ajudar o Oscar, então pede que ele descubra quem estava com ele para se vingar. E o Kiki aceita, pois não sabe como contar a verdade para ela. Além disso, a Jéssica tenta dar apoio ao Rodri, que não quer mais ser médico. Ele chega a voltar para o hospital, mas está muito traumatizado. Então ele não aguenta, faz um vídeo de despedida e se joga do prédio. Eles tentam cuidar dele. Enquanto isso, a ginecologista Léo atende Joana, paciente vítima de abuso, acompanhada da residente Mai. A Joana está confusa sobre o abuso, pois estava drogada, e a Léo não encontra lesões que comprovem que a relação não foi consentida. Entretanto, a Léo decide falsificar o relatório para comprovar o abuso de Joana e a Mai percebe. Mais tarde, Hugo, filho da Léo e do Luiz, é preso e a Léo percebe que cometeu um erro, pois o acusado do abuso da Joana é o Hugo e o relatório dela servirá de prova contra ele. Com isso, ela pede que a Mai testemunhe e diga que não concorda com o relatório para ajudar o Hugo. A Mai fica revoltada e pensa em contar que a Léo falsificou o relatório, mas depõe e alega que não pôde ver direito e não consegue atestar se o relatório está correto. Então, o Hugo é mantido em prisão preventiva. Logo, o Rodri não resiste e morre. A Jéssica fica desesperada. Ela tenta buscar apoio no Luiz, mas ele está distante e ela encontra apoio no Biel, com quem fica novamente. Além disso, com a morte do Rodri, o Nestor consegue convencer os funcionários do hospital de fazerem uma greve, cortando até mesmo os serviços mínimos para obrigar a Secretaria de Saúde a ouvi-los. A maioria dos médicos entra na greve, mas a Pilar e a Mai não concordam. Isso faz com que a Mai seja mal vista por muitos que tratam ela como se ela não se importasse com o Rodri. Também gera conflitos entre ela e a sua namorada Rocio. As duas namoram escondidas de todos e terão uma filha juntas. Entretanto, as coisas entre elas pioram e a Rocio admite que não quer se mudar para a Alemanha com a Mai e termina com ela. A Rocio também revela que brigará pela guarda da filha delas, pois a Mai não é a mãe biológica e ela que a convenceu a engravidar. Isso deixa a Mai furiosa. Além disso, o Nestor percebe que com a greve ele terá que adiar a cirurgia da Patrícia, mas não quer que ela saiba o motivo. Ele tenta convencê-la, mas ela não aceita, então ele adianta a cirurgia dela para ocorrer antes da greve começar. Entretanto, a Pilar se revolta e escala o horário da cirurgia de Patrícia para ser
ser o último do dia, para que pegue o horário da greve e o Nestor seja obrigado a escolher. Logo, Nestor e Biel realizam a cirurgia da Patrícia, mas quando dá o horário de início da greve, o Nestor dá a ordem para pararem em alerta que já estão há muito tempo em cirurgia e Patrícia corre risco se continuarem. Mas a Pilar decide prosseguir com a cirurgia. O Biel concorda com ela, pois prometeram para Patrícia que retirariam o câncer. Assim, o Nestor vai embora com a equipe, já a Pilar e o Biel continuam, mas precisam retirar a mama da Patrícia, algo que o Nestor prometeu que não faria. E mesmo assim, descobrem que o câncer se espalhou e precisam fechá-la sem retirar o câncer. Assim, quando a Patrícia acorda, ela descobre que está sem mama, que o câncer não foi retirado e que o Nestor a deixou sozinha e perde a confiança nele. Além disso, as manifestações na greve se intensificam e outros hospitais aderem à greve. A Pilar tenta administrar a sobrecarga no hospital, quando o paramédico que atendeu o seu filho vai falar com ela e revela que ele foi salvo por um médico. Com isso, ela vai confrontar o Kiki e confirma que ele que estava com seu filho e promete que irá acabar com a vida dele. Além disso, o Ventura, secretário de saúde, vai ver a Patrícia e a pressiona para renunciar, mas ela não aceita. Então ele bola um plano e a Secretaria de Saúde se reúne com o Nestor e os membros do sindicato e propõe um acordo de melhoria nos valores de plantão e horas de jornada e garante que a Patrícia assinará o acordo. Entretanto, a Patrícia sabe que este acordo é uma jogada, que se ela assinar, será obrigada a renunciar. Ela decide assinar até que conversa com Nestor, que não se arrepende de priorizar a greve e ela muda de ideia. Então ela anuncia para a mídia que não cederá à pressão e culpa a greve por desamparar os pacientes, como aconteceu com ela, e garante que o sistema público de saúde precisa mudar para que isso não aconteça mais. A população fica ao lado de Patrícia, os hospitais desistem da greve, apenas o Joaquim Sorolla continua. A popularidade dela aumenta e o Ventura é afastado. Além disso, um presídio pega fogo e muitos pacientes vão para o Sorolla, inclusive o Hugo. Com isso, a Pilar convence os funcionários a abandonarem a greve. Já o Luiz pressiona a Léo para que ela confesse que falsificou o relatório. Ela decide confessar, mas antes vai falar com o Hugo e revela o que fez, mas o Hugo percebe que ela irá se prejudicar e confessa que a Joana realmente pediu para ele parar e ele continuou. Ele é o culpado. A Léo fica decepcionada. Mais tarde, a Léo descobre que Neuza está atendendo Joana e que ela está disposta a não ir a julgamento se o Hugo confessar o que fez com ela. Assim, ela entrará com um acordo na promotoria para ele sair da cadeia. A Léo fica chateada com Neuza por atender Joana, mas leva a proposta para Hugo, que não quer aceitar, e o Luiz quer que a Léo se afaste do filho deles. Além disso, o Luiz explica para Jéssica por que estava distante. Eles fazem as pazes e ele pede ela em casamento, mas ela fica de pensar. Mesmo assim, ela volta a dormir com Biel. Entretanto, Luiz sabe sobre os dois e ameaça o Biel. Caso ele não se afaste da Jéssica, irá perder o emprego e não será contratado em nenhum outro local. Enquanto isso, o Nestor decide participar de um debate com Patrícia em um programa e a confronta por querer privatizar o sistema público ao invés de investir nele, e que isso sim gera mortes. A Patrícia recebeu um arquivo de seu assessor Emílio, que poderia derrotar o Nestor. Neste arquivo, conta que a mulher do Nestor teve câncer, ele não conseguiu salvá-la e foi acusado de ter praticado eutanásia nela, mas ela não tem coragem de expor e muitos consideram que ela perdeu o debate. Após isso, o Nestor é agredido na rua por defensores da Patrícia. Ele é levado ao hospital e ela vai vê-lo e revela que sabe da mulher dele, mas decidiu não expor. Ela quer que ele continue sendo o médico dela e ele aceita tratar a metástase dela. Após isso, o Emílio pressiona a Patrícia para privatizar o Sorolla, pois o debate não foi favorável para ela. Então ela vai conversar com Luiz e apresenta a proposta. Entretanto, a Léo fica sabendo e entrega os prontuários da Patrícia para o Ventura em troca de impedir que ela privatize o hospital. Com isso, o Ventura ameaça expor o diagnóstico de Patrícia, que acabaria com a sua carreira, ao menos que ela não privatize o hospital e devolva o seu cargo. Enquanto isso, a Pilar denuncia o Nestor ao Conselho de Ética pelo abandono do caso da Patrícia pela greve. Ele é julgado, mas o Biel o defende, pois apesar dele não ter entendido a postura dele antes, agora entende que ele sabia que não era melhor continuar a cirurgia e que ele é um excelente médico. Assim, o Nestor volta ao trabalho e ao tratamento da Patrícia. Enquanto isso, a Mai entra em trabalho de parto e tem a África. Entretanto, ela não deixa a Rocio vê-la. A Rocio propõe desistir da guarda se a Mai deixar ela ver a África e desistir de ir para a Alemanha, mas a Mai não cede e a expulsa. Já o Kiki volta a se envolver com o Oscar, mas percebe que ele não está bem e abusa das drogas. Com isso, o Kiki alerta a Pilar, que reconhece que culpou o Kiki, mas que a culpa sempre foi do Oscar e que ele já teve esse comportamento várias vezes. Logo, o Oscar tem outra overdose e vai para o hospital, onde percebe que não está bem e pede a ajuda da Pilar.
Além disso, o Nestor informa para a Patrícia que o tratamento reduziu o câncer em alguns órgãos, mas no fígado aumentou. Ela tem duas alternativas, uma cirurgia complicada ou tentar um tratamento experimental. Mas para participar desse tratamento tem requisitos que o próprio governo dela criou. Ele tenta conseguir o tratamento, mas não tem sucesso e propõe que façam a cirurgia. Ela tem dúvidas, mas piora e é submetida à cirurgia. Durante a cirurgia, ocorre um apagão no hospital, pois tem uma grande chuva e o Luiz não pagou pela manutenção dos geradores. Então o Biel pede a ajuda da Pilar e conseguem salvar a Patrícia. A Pilar também alerta o Nestor que ele está muito envolvido com a Patrícia e deveria abandonar o caso. E apesar da cirurgia, eles vão ter que continuar o tratamento da Patrícia. Após isso, ela decide aceitar a proposta do Raume, que trabalha no Hospital Santana e ofereceu conseguir o tratamento experimental para ela sem custos, desde que ela coloque na gestão dos hospitais que irá privatizar. Ela entra em contato com ele e aceita dar a ele a coordenação do Sorolla, em troca do seu tratamento, ainda que isso custe a sua presidência. Além disso, durante o apagão, o bebê de Mai é sequestrado e ela percebe que foi a Rocio. Já a Jéssica também realiza uma cirurgia no paciente Manu e descobre que ele queria acabar com a sua própria vida. Quando ele acorda, ela vai falar com ele, que fica revoltado por ela ter o salvado e a ataca. Após isso, o Biel a encontra ferida. Gente, se esse resumão te ajudou, se inscreve aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixa o seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!